Fala galera, tudo bem? Bom, hoje a gente dando continuidade a essa questão de falar de mudança da legislação na questão da compra e venda de carro para a pessoa com mobilidade reduzida, ou para quem não está acostumado com a terminologia para compra e venda de carro de PCD, que provavelmente vai mudar aí a partir do ano que vem. Eu recebo, para falar disso, eu recebo um grande amigo meu, excepcional no assunto, especialista no assunto, com vários anos de rodagem aí, e a gente vai falar um pouco dessas questões. Então é um prazer enorme receber o Felipe. Felipe é especialista na parte de automobilística, é meu parceiro de trabalho, é meu engenheiro, é tudo. Ele só não é meu namorado, gente, porque o resto, o cara é tudo. O cara tá tudo aí, trabalha comigo há um tempão e ele aceitou esse desafio aí da gente desmistificar um pouco essa nova legislação e falar um pouco da legislação de forma geral para a questão de compra e venda de carro. O que, que a gente vai falar aqui? A gente vai falar da compra e venda mesmo, da legislação de fato, o que vai mudar, o que não vai mudar, e de manutenção. A gente vai, ao invés de só ficar falando, é bom comprar, não é bom comprar, a gente vai de fato aprofundar e dar dicas práticas aí para a galera. Então, mais uma vez, Felipe, muito obrigado, seja bem-vindo, agradeço o enorme carinho e a ter aceitado ao meu convite. Boa noite, Fê. Boa noite, Tiagão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você discutindo esse assunto, que é primordial bastante para os PCD. A gente poder destronchar um pouco isso daí, desmistificar bastante coisa. E. Bacana. Pô, desculpa, Fernando, te Imagina, imagina. cortei. Então E- vamos colocar esse assunto que é maravilhoso, é delicioso, tem muita coisa rodando por aí. Então a gente vai falar um pouquinho, vamos falar primeiro um pouquinho do panorama geral do que é a lei, do que não é a lei. E Felipe, se caso você queira falar alguma coisa, me interromper, fica à vontade. Então vamos lá, gente. A lei da legislação de compra e venda para PCD, para pessoa com mobilidade reduzida, ela é de 1995, tá? E ela é praticamente, que ela foi criada para quê? Ela habilita a pessoa, ela permite que a pessoa que de fato necessite de um transporte, por conta que a pessoa com mobilidade reduzida tem uma dificuldade, permita esse acesso. Não só a pessoa com mobilidade reduzida, a pessoa com mobilidade reduzida e os familiares. Na verdade, a lei nasceu com esse intuito. Então a gente vai falar dela. Ela, esse ano, o pessoal ali do Ministério da Economia tal, resolveu, né, junto com os cabeças ali, o pessoal da Fazenda, o pessoal da Economia, resolveu fazer algumas mudanças, tá? Mas as mudanças a gente vai falar depois. Vamos falar primeiro, de fato, o que, que é a compra e venda de carro para a pessoa com mobilidade reduzida, se de fato vale a pena a gente comprar e não comprar, quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Então vamos lá. Fê, fala um pouco dessa compra e venda do pessoal para o carro com o pessoal de mobilidade reduzida. É vantajoso? Não é vantajoso? Como é que é? Bacana, bacana. Bom, funciona assim. É vantajoso para a pessoa que vai usar. É Uhum. desvantajoso para a pessoa que acha que vai comercializar. Já está tratando sobre compra e vendas. Por quê? Ele é vantajoso para quem vai precisar, para quem vai utilizar de fato, porque através da redução nos impostos consegue ter um desconto muito grande na compra do veículo. Desconta na parte de PVA, na parte de CMS, na parte de IOF, IPI. Então a gente consegue reduzindo esses impostos, chegar a 30, em alguns casos quase 40% de desconto do valor do veículo. Principalmente para os veículos, quanto mais caro eles forem, maior são os descontos. Lembrando, a gente tem um teto, que é de R$ 70 mil para o gasto,
Mas quanto mais perto desse número ou atingindo esse número, os descontos são maiores. Então, para quem precisa do veículo, é muito vantajoso, já que pode estar adquirindo um veículo aí de qualidade, de necessidade, por um preço mais acessível. Agora, para quem compra de forma comercializar o veículo, aí vem uma grande mito, a grande desmistificação aqui do negócio. Porque a pessoa fica aquele cálculo assim que a pessoa pensa, pô, eu compro o veículo mais barato e revendo ele mais caro do que eu paguei, já que eu tive desconto. Só que aí que está o detalhe, até mesmo da lei que ela diz. Quando a pessoa comprou o benefício, teve redução nos impostos. Então, para revender esse veículo, ela tem dois caminhos. Ou ela espera uma data, ou ela vai ter que devolver esse valor que ela teve de desconto. Ela vai ter que pagar esse valor dos impostos que ela não pagou. Então, de forma comercial, ela não tem uma vantagem para o PCD. Ela tem a vantagem na utilização em si. Pô, legal, Fê. Esse gancho que você deu é perfeito, né? Porque tem muita gente, né? Principalmente depois de 2000 e eu posso estar falando uma besteira aqui, gente, eu posso até estar errando, mas acho que depois de 2010, faz uns 10 anos que a lei vem afrouxando em termos de CID, né? O que é o CID? Eu vou explicar isso mais na frente, mas só para explicar. CID é o que determina quem pode comprar ou quem não pode. Então, hoje ela é muito ampla. Qual é a briga nossa aqui? Por que nós chamamos o Felipe também para conversar? Para mostrar para as pessoas que hoje em dia quem compra o carro PCD não é quem tem necessidade do compra carro PCD. Hoje virou quase um comércio, virou uma prostituição de fato da legislação. Então, o Felipe está para falar aqui sobre isso, inclusive sobre aquelas ideias estapafúrdias de que você compra um carro num valor menor, como disse o Felipe, de 30% a 40%, dependendo do caso, que fique bem claro, hein, gente? Depende do caso. O mínimo é 27 e o máximo chega a 36, 37. Então, assim, quase 40%. Mas, assim, de achar que você vai comprar num valor menor e vender no valor do carro que você comprou por tabela, né? Então, assim, a gente tem que desmistificar isso, que tem muita gente, na verdade, comprando isso. E eu quero que o Felipe fale isso, na verdade. Como é que é Isso. essa compra de você comprar num valor menor e depois querer vender no valor que você comprou, né? Para ser mais claro, por exemplo, você compra um carro de 70 mil, então você compra um carro lá a 45, 44 mil reais, e dali depois, vamos falar da legislação atual, dali depois de 2 anos, querer vender um carro a 50 e poucos mil reais. É assim que funciona? Não, não, não é. Justamente a lei ela já pensou nesse caso, por isso que já teve, vou até desmistificar isso daí, essa ideia que as pessoas têm de vou pagar mais barato no veículo, uma tabela maior, depois revendê-lo por um preço maior do que eu paguei. Como que funciona? Como eu disse, a redução está no imposto. Então, para quem vai querer revender o veículo, tem uma data limite que você tem que estar com o veículo em mãos. Atualmente, no estado de São Paulo, ainda é 2 anos, já está migratório para 4 anos, justamente para você ter uma utilização do veículo, uma desvalorização do mesmo. Caso você queira vender ele antes, você vai ter que repor, pagar de novo para o governo o valor dos impostos que foram reduzidos na compra. Então, justamente para não ter esse problema de, eu paguei 40 mil num veículo de 70, paguei 45, 50 mil no veículo de 70 e vou vender ele a 55 mil. Não, tanto porque se você tentar vender ele no valor de 55 mil, 50 mil que seja, você ainda vai ter que pagar esses 50 mil mais os impostos que foram reduzidos de você. Ou vai ter que esperar o tempo que ele já não vai mais valer já o investimento que você fez inicial para poder fazer a revenda dele. E tem mais um detalhezinho ainda. Isso a gente fala sobre valor teórico de comércio. Agora, no valor prático,
Tem uma desvalorização muito grande no veículo PCD. Vamos falar um pouco disso, Fê. Fala para mim, por quê? O próprio mercado já entendeu já esse fator, já entendeu já as pessoas que compram de forma comercial o veículo, de forma de revender o veículo, Uhum. e já existe uma desvalorização no veículo PCD. Quando o comprador de estacionamento, enfim, de revenda futura, for adquirir o veículo PCD, ele já sabe que esse veículo foi pago num valor menor e ele vai valorizar o veículo de acordo com o que a pessoa pagou, não de acordo com a tabela. Interessante isso. Então, na verdade, Isso é a prática do mercado, não é a teoria. A prática, teoricamente, seria valor de tabela, mas na forma prática, ele vai pagar em cima do valor que a pessoa pagou, não em valor de tabela do veículo. então aquela pessoa espertinha que compra o carro pensando em comprar, vendendo um valor maior, pode cair do cavalo rapidinho. Vai ter uma surpresinha na hora de revender. Vai ver que não conseguiu fazer um comércio lucrativo, não. E você acredita, Fê, que com a mudança da legislação, que a gente vai comentar aqui ainda, vai modificar muito essa compra e venda de carro, de legislação, de modificar, de diminuir? Você acha que vai melhorar a qualidade, vai melhorar o preço de venda e revenda? O que você acha? Bacana, bacana. A gente percebeu nesse mais de uma década, pouco antes de 2010 até, um aquecimento muito grande nesse mercado. E justamente essa parte da lei, as alterações que está tendo na legislação, tudo, ela vai possibilitar que para as pessoas que já tentam pegar de forma comercial fique mais difícil, e para as pessoas que pegaram por necessidade mesmo, consigam passar de forma tranquila, até mesmo com revenda e tudo. Ah, bacana, legal. Eu queria, a gente vai entrar na questão da legislação, a gente vai falar um pouco, a gente vai falar um pouco dessa questão da mudança, e eu quero sua opinião não como especialista em legislação, mas como Fini. Mas vamos falar um pouco antes, vamos tentar falar um pouco da questão da mecânica, como é que é essa questão da pessoa com realmente a necessidade do carro, com adaptação, né? Porque as pessoas não sabem, mas assim, a pessoa realmente com necessidade de adaptação do carro é um carro caro, é um carro diferente, é um carro que precisa de um cuidado maior, é um carro que precisa de uma atenção maior. Como é que é esse mercado de manutenção, de atendimento pós-venda no Brasil, Felipe? Ele é bom, ele é ruim, ele é escasso, ele tem, ele não tem, falta mão de obra, não falta mão de obra, como é que é? Bacana, bem interessante essa pergunta sua. Infelizmente, o Brasil ainda ele engatinha nesse assunto. Ele tem muita carência no suporte disso. São pouquíssimas oficinas especializadas. A gente consegue encontrar mais oficinas nas capitais. Em região de interior, regiões mais afastadas, é muito difícil encontrar oficina. Então, o PCD que está na capital, por exemplo, aqui de São Paulo, aqui, vai sim conseguir ser atendido. Agora, um PCD que tiver mais na região do interior, muito mais afastado, já vai ter mais dificuldades em encontrar oficinas especializadas de qualidade para poder atender ele. Infelizmente, ainda não se tem, a gente não encontra cursos para os mecânicos conseguir se especializar no assunto. São difíceis o acesso, tem curso, mas não é um acesso tão simples quanto a mecânica comum. A gente não consegue achar tanto suporte, tanta opção de mercado para isso. E Fê, deixa eu te. Eu aqui, eu não vou ficar chamando ele de Fê, porque parece muito íntimo, né, gente? Então, vou chamar ele de Felipe para ficar uma coisa mais chique, uma coisa mais impessoal. Felipe, e a questão do mercado nacional? Existe um pessoal que uma indústria que consiga atender o mercado PCD na questão da mecânica, do suporte? A gente vai entrar na questão do acessório, se tem ou não tem, que é uma questão, uma demanda bem escassa, mas a gente tem.
pessoas especializadas para lidar, para não lidar com isso? É bem escasso o mercado nacional nesse setor. É bem escasso mesmo. Não, a gente tem profissionais, mas não são tantos profissionais, não são tantas marcas, não são tantas empresas trabalhando nisso. Até aqueles que se Infelizmente, propõem a atender a gente em grandes capitais não tem isso, muita as opções não sensibilidade com são. isso, né? Infelizmente ainda é uma realidade que está caminhando ainda muito, ainda engatinha, não é algo que está bem maduro já, não é algo que está bem implementado. Infelizmente ainda está muito carente, muito escasso ainda o mercado. E vamos falar um pouco de suporte, Fê. A gente estava conversando outro dia, num outro momento, que a questão de suporte é uma questão meio que vai numa outra pegada do que o carro normal, né? É um outro tipo de manutenção, é um outro tipo de cuidado. O que que você fala? Qual é a dica que você daria para uma pessoa que realmente tem um carro PCD com algum tipo de, realmente alguma modificação hidráulica, mecânica? Qual é o tipo de manutenção que você indica aí? Bacana, bacana. Então, Thiago, é assim, a manutenção, o suporte dela, como você mesmo disse, é um veículo específico, então ele precisa de muito mais cuidado. Uma preventiva dele é muito essencial. Aquele costume que as pessoas têm assim, no carro comum a gente vai tocando quando precisa, vai fazer manutenção. No carro PCD é muito essencial que faça uma manutenção preventiva. Eu recomendo aí, dependendo dos acessórios que a pessoa tiver, rampa de acesso que já conta com pistão hidráulico, já uma adaptação extra no volante, uma adaptação extra de freio e de aceleração. A pessoa fazer uma manutenção já preventiva, já pelo menos fazer uma revisão no veículo. Pode fazer uma revisão bimestral aí, trimestral, já vai estar ótimo. E fora as revisões padrão do veículo que tem que continuar fazendo normalzinha. Não pensa assim, eu fiz a revisãozinha para essas partes PCD e o veículo. Não, faça também, porque tudo no veículo PCD acaba agregando valor. A mão de obra ela é muito maior, então, assim, tem que fazer a preventiva, porque a corretiva dele é muito maior o preço. Para o pessoal que está nos assistindo, nos vendo, Felipe, explica para nós o que que é manutenção preventiva. A preventiva é quando eu já dou a manutenção do veículo antes dele dar o defeito. Um exemplo bem chulo que qualquer um consegue entender. O freio está chegando ao final do veículo, eu troco já a pastilha de freio, já verifico o disco se eu consigo dar um passe, se eu preciso trocar de disco, e tem uma manutenção preventiva. Já na corretiva, é o cara que não quis ver o freio se estava no final, ele chegou no final, acabou a pastilha, bateu o ferro da pastilha com o ferro do disco, comeu tudo, a pessoa tem um gasto muito maior que ela vai ter que trocar todo o kit do freio. Então, essa é a diferença do Ah, preventivo e do corretivo. O excelente, preventivo, né? você justamente faz a manutenção previno um acidente, um incidente, já tendo uma prevenção de uma falha mecânica, de uma falha hidráulica, de uma falha elétrica, quando na corretiva você já teve a falha. Então vamos colocar aí. Você acha que as, as manutenções previstas aí em garantia de veículos pelas montadoras e tal, você acha que as montadoras, você é especialista nisso, mexe com isso há anos, elas estão capacitadas para lidar com esse tipo de manutenção, caso o carro realmente tenha uma adaptação hidráulica, mecânica mais aprofundada? Bacana, bacana. Esse é um ponto positivo. Esse é um dos poucos pontos positivos, que as montadoras em si, elas estão já bem preparadas já. O comércio terceiro que ainda não está tão preparado. Mas as montadoras em si, elas já estão bem preparadas, já conseguem, já estipularam já tempos de garantia, tempos de revisão muito bem detalhados já. Ah, Poderia, isso. na minha opinião, poderia fazer tempos de revisões um pouco menores para os veículos PCD,
como eu falei para você sobre a prevenção, precisa de mais cuidado, geralmente faz prevenção a revisão do veículo de duas formas, ou por data ou por quilometragem do veículo. Porque tem aquela certo. pessoa que roda pouco o veículo, então ela vai rodar toda a data e não vai ter atendido uma quilometragem X ainda. E tem a pessoa que usa muito, precisa usar muito o veículo, obviamente ela vai chegar numa quilometragem alta do veículo antes de uma data de 3, 6 meses. Então, assim, eu acho que, como tem esses dois caminhos, deveriam reduzir o tempo desses dois caminhos para poder ter mais tempo, mais manutenções preventivas nele. Isso é uma coisa bem interessante, até para de repente ficar esperto, né? Que ah, o uso, até por conta que de repente vai estar lidando com automatização, tem pistões, como você mesmo disse, condições que são diferentes da mecânica comum do carro, né? Ficar bem esperto com o tipo Isso. de prevenção, até para não ficar com o carro na mão, literalmente, né? Não ficar com o carro parado aí e a gente sabe que a gente precisa, né? O pessoal que compra mesmo tem a necessidade, precisa mesmo. É, Felipe, deixa eu te falar uma coisa. Não tem nada a ver, mas como engloba, vamos falar um pouquinho aqui. O que você achou da mudança da pontuação de legislação de carta aí, o pessoal tomando multa na cabeça? Você acha que vai ser positivo, vai ser negativo? Você acha que vai interferir? Você acha que não vai Cara, interferir? eu penso o seguinte, vamos lá. Tem gente que tá pistola, tem gente que tá feliz, tem gente de toda forma aqui. Por mais que às vezes a gente pense assim, pô, a pontuação ficou um pouco mais rígida num ponto, teve alguns pontos que eu achei que ficou branda. Só que assim, eu acredito, pelo que eu vejo, pelo que eu uso o trânsito diariamente, principalmente na região do interior e tal, e eu acredito que seja em escala maior na capital, então não vai ser mais fácil, vai ser pior. Tá um Uhum. trânsito muito complicado hoje em dia, infelizmente, a consciência das pessoas no trânsito isso é extremamente baixa. Então, assim, a pontuação na habilitação nada mais é que uma bronca maior, cara. Entendeu? A pessoa fala assim: ah, mas agora a gente toma com isso, ah, antes não tomava, agora facilitou aquilo, podia ter facilitado antes, ou devia ser rígido nesse ponto. Cara, eu penso assim: toda a parte rígida que agrega na lei, em relação a ter que respeitar a limite de velocidade, você vai tomar uma pontuação X maior. Toda essa parte aí é justamente para a segurança do trânsito, entende? Então, assim, é algo que eu não sou contra o aumento, particularmente, porque eu sou aquele famoso que quando anda de bicicleta não anda contramão. Então, assim, Ótimo, ótimo. entendeu? Então, assim, é muito fácil o pessoal cobra, só que não faz. Então, assim, a gente tem que Que é pensar o todo. seguinte, é a segurança, cara. Não tenho o que falar. Eu também acho, eu concordo com você. Eu particularmente aí é uma opinião meramente de pessoas que usam o trânsito, né? Que tem como observadores. Acredito que eu e você também, apesar de você ser especialista, eu não sou um mero observador. Eu acredito que, na verdade, se afrouxar para o brasileiro vai piorar. Então, eu não vejo com bons olhos. Vamos falar um pouco aqui agora, que é o que todo mundo deve estar querendo saber, que é a tal da legislação. Deixei por último aqui, para a gente falar um pouco, discutir um pouco, eu e o Felipe aqui, e destrinchar um pouco. O que mudou de fato, gente? O que mudou não, perdão. O que pode mudar, né? A partir de janeiro de 21, tá? Vamos falar o que era até aqui e vamos colocar aí o que pode mudar a partir de 21, 1º de janeiro. A lei até hoje, ela tinha algumas diretrizes. Ela era, em 2 anos você podia mudar o carro, que é o que o Felipe está falando, que por exemplo, aqui em São Paulo é 2 anos, em outros estados são mais, Quatro. mas forma geral é 2 ou 4, e essa era o padrão da lei. A lei estabelece que vai todo mundo ficar a 4 anos, você não vai poder mais
trocar o carro em 2 anos. Isso na federação inteira, toda, então é nos 26 estados, mais o Distrito Federal. E outra mudança que é de fato que as pessoas estão mentindo por aí, atenção, estão mentindo por aí, e eu vou comprar essa briga aqui, sim. Pode fazer comentário, pode fazer o que quiser aí, você que está vendo o vídeo, que eu vou comprar essa briga, sim, porque estão colocando fake news que estão falando que estão tirando o direito, né, a lei de quem precisa. Não estão fazendo isso, não. Isso é lobby, porque a lei, a proposta da nova lei, diz que quem vai poder comprar, e aí o Felipe vai falar para nós que a gente esqueceu, por isso que eu estou falando com ele agora na legislação, é quem tem interferência direta na estabilidade do veículo. E a lei determina que ela pressupõe que as estabilidades do veículo, que o Felipe vai nos explicar o que é estabilidade do veículo, ela tem que ser, a mobilidade tem que ser de média para alta complexidade. Como é que a gente faz esse termômetro? É pelo CID. O que é CID, Tiago? CID é a classificação internacional de doença. Então não sou eu, Thiago, não é o Felipe, não é a sua vizinha, não é ninguém que vai dizer se você pode comprar o carro ou não. É o CID. Se o CID estiver na classificação homologada pela nova proposta, você vai poder comprar. Porém, entretudo, hein? Todavia, como diria o outro, nós vamos entrar no assunto aqui, porque quando ele diz, a lei diz, que tem que interferir na estabilidade do carro, isso pode trazer uma interpretação dúbia, que primeiro o Felipe vai falar para nós o que é estabilidade do carro para nós entrarmos nessa questão. Fê, explica para nós o que é interferir na estabilidade do carro. O que poderia, em termos biomecanicamente falando, interferir na estabilidade do carro. Nós não estamos te ouvindo, Fê. Tá ouvindo? Agora tá, por favor. Tiago, funciona assim. A gente tem alguns itens que definem a estabilidade do veículo: aceleração, Certo, frenagem, certo, direcionamento. certo. Então, assim, qualquer movimento que eu consiga alterar a estabilidade do meu veículo, que é manter ele estabilizado durante a via enquanto eu estou em trânsito, seja por efeito de aceleração, seja por efeito de frenagem, ou seja por efeito da direção em si, já contabiliza como estabilidade do veículo. Ah, mas aceleração e frenagem conta? Sim, se eu consigo manter uma direção totalmente estabilizada, porém a minha aceleração ou a minha frenagem é alterada, eu altero a estabilidade do veículo durante a curva. Então, aceleração e frenagem entram sim como estabilidade. E a direção propriamente dita para quem não consegue manter. Assim como pessoas que têm, acredito eu, doenças aí com espasmo muscular, síndrome de Tourette, por exemplo, são coisas que alteram a estabilidade do veículo. Então, por que então a opinião do Felipe aqui, ó, a colocação do Felipe como um profissional é extremamente importante para vocês entenderem, gente, que não vai ser só dependendo do laudo do CID. Vai ter que ter uma avaliação médica mesmo, um laudo clínico mesmo, que hoje em dia não tem. Hoje em dia era só um preenchimento, basicamente, de ficha, que vai ter que dizer, olha, o Thiago tem problema na mão direita e ele tem uma dificuldade motora que necessita da avaliação X e precisa que o carro dele seja enquadrado na lei, tá certo?
Ok, ótimo. Thiago, você pode comprar o carro. Ah, mas o Joãozinho tem o mesmo CID que o Thiago e não conseguiu a lei. Por quê? Porque provavelmente a questão dele não interfere na questão motora. O que o Felipe está falando ali, tudo que interfere na questão motor, ou seja, dos membros, interfere na lei, é o que a lei diz. Então eu já vou aqui antecipar, né? Tá um prato cheio aí para os advogados, que vai ter um monte de gente entrando. Ah, mas então, e Uma se, margem. vai ter uma margem tremenda, que a partir do momento que você não determina só num CID, você coloca um si enorme aí, e o e se vai entrar em questão. Mas, de forma geral, a gente não vai entrar nessa questão, as questões que determinam quem vai poder comprar o carro é isso, é o CID, e se o que você tem interfere na estabilidade do veículo. Como é que eu sei isso? Questão motora. Se interfere na questão motora minha e de força, motora e força, interfere na estabilidade do veículo. Basicamente é isso. A gente não tem muito que, que pensar. Tecnicamente é isso. Quando que vai mudar? Vai mudar. Se mudar a partir do ano que vem. Por que a partir do ano que vem? Não entrou automaticamente, porque a lei tem impostos estaduais e federais e depende da aprovação dos estados para entrar em vigor a lei inteira. Por enquanto é só uma recomendação. A partir do ano que vem, se essas recomendações forem acatadas pelos estados, serão validadas como leis gerais. Como é que vai ficar, então? Serão 4 anos, você compra o carro em 2021, vai poder só vender em 2025. A pessoa que comprou não pode transferir o carro, senão ela perde o direito de comprar o carro durante esse período. Tem algumas coisas também que mudaram. O carro, as pessoas que estão em volta dessa pessoa, da pessoa com mobilidade reduzida, se provado que a pessoa com mobilidade reduzida tem dependência de um terceiro, ou seja, de um pai, de uma mãe, antes os impostos não eram transferidos para a pessoa em termos de desconto, agora são, antes era só um desconto parcial, agora é total. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem prático para vocês entenderem. O Felipe é meu irmão e eu tenho uma limitação muito severa, e é ele que me leva para os lugares. Então, eu compro o carro, por mais que seja ele que vá dirigir o carro, ou seja, o carro não precisa de adaptação, não tem nada, vai sair com todos os impostos, com a lei plenamente aplicada, porque o benefício do carro é para mim, não é para ele. Ele está usando o carro em meu benefício. Então, basicamente, as principais mudanças são essas. E foram tiradas um monte de penduricalho, né, gente? Aquela coisa assim, o cara tem HIV. Você me desculpa quem tem HIV, mas o cara que tem HIV não precisa, não tem necessidade de comprar um carro, entre outros. Foram tirados um monte de sítio. Que eu não vou entrar aqui em detalhe, porque a gente não tem necessidade de entrar nessa briga, mas é mais ou menos isso. Hoje em dia, quem pode mesmo é quem tem mobilidade reduzida entre média e grave. Agora a gente só vai entrar aqui de uma forma geral para a gente não se alongar muito nas questões de como faz para comprar, o que é a carteira, o que não é, como é que eu e o Felipe vamos fazer esse bate-bola bem, bem rapidinho e depois eu vou falar bem brevemente do tal do BCP, que é muita gente está fazendo post por aí também, fazendo Muito fake news isso. é muito fake news, então a gente vai falar primeiro como faz, né? Porque tem gente, Thiago, Felipe, como é que eu faço para comprar? Que é caro, tal, não sei o quê. Eu e o Felipe vamos fazer esse bate-bola aqui rapidinho, que não tem muito segredo. Eu vou passar minha experiência, ele vai passar a experiência dele como profissional para vocês entenderem, tá? Hoje em dia, comprar um carro PCD pela lei é bem simples. Você primeiro, na verdade, o processo primeiro é você tirar a carta,
não é ter um interesse no carro, tá, gente? Então, a pessoa que é PCD tem que tirar a carta, tem que ter a carta, por exemplo, eu tenho a carta PCD, então quem teve que tirar a carta lá na escola, então, isso aqui sou eu, Thiago, não é minha mãe, não é o meu pai, não é meus irmãos, sou eu. Em posse desse documento, ou seja, da carta de motorista, eu posso tirar, eu tenho o direito de tirar o documento, o carro, tá? E aí como é que funciona? Hoje em dia, o Felipe vai poder falar para vocês hoje em dia melhor, mas hoje em dia, de forma geral, todas as concessionárias, todas as montadoras têm suporte para isso. Ah, só para lembrar, os carros que têm desconto total são os carros feitos no Brasil ou na América do Sul, tá? Não, América do Sul não, eu falando bobagem. É, fugiu agora. É a porcaria do tratado Mercosul. É Mercosul, isso. Não América do Sul, Mercosul. Então, é os carros feitos no Mercosul e no Brasil. Ah, mas eu quero comprar um carro feito nos Estados Unidos. Vai ficar para uma próxima. Então você compra o valor inteiro. Não tá, não vale. Sinto muito. Ah, mas eu quero comprar um carro feito é, na África. Quero ajudar o pessoal da África. Não vai poder comprar com desconto. É desconto parcial. Os descontos totais são os ditos dentro do Brasil e da Mercosul. Hoje em dia tem 200 mil montadoras aí que vai. Como é que funciona? O Felipe vai falar isso para vocês agora que eu ouvi. Tem um catálogo, né, Fê, que disponibiliza alguns carros, não é qualquer um, né, que a gente pode comprar, né? Tem um catálogo, uma lista de veículos que estão disponíveis para PCD, que as montadoras já disponibilizaram, porque Uhum. assim, quando a montadora vai fabricar, ela tem a linha de montagem do veículo normal e a linha de montagem PCD, que acontece também muito. A gente vê desconto gigantesco no veículo PCD para chegar num valor que seja acessível, que a gente tem redução nos impostos, só que tem um outro detalhezinho que eu não falei lá atrás. Deixei para falar agora aqui. Muitas partes de acessórios são removidas, acessórios extras do veículo são removidos, justamente para bater no preço para ele se tornar competitivo. Um exemplo, o Jeep Renegade mesmo é um veículo que custaria muito mais de 70 mil. Para ele ter a Certo. versão PCD dele, são retirados os acessórios extras para ele ser um veículo mais básico, para ele conseguir ser competitivo nesse mercado. Então, assim, o catálogo que a gente tem são as disponibilidades que a montadora vai oferecer. Não é assim, ah, Ah, eu quero o carro X, eu quero o carro Y. São o catálogo que a montadora tem à disposição. então tem mais essa, né? Sim, O Renegade que meu amigo tem não é o mesmo Renegade que eu vou comprar, é isso? não é. A Entendi. gente, em vários veículos, a gente vê, por exemplo, a central multimídia, que é hoje em dia algo muito comum nos veículos. Em vários veículos que naturalmente são acima de 70 mil, uma das coisas que é removida é a central multimídia, para bater no valor. O cara já consegue ter um Entendi. desconto de quase R$ 1.000 aí só em um itemzinho, que seria um acessório extra. Então, assim, quando os caras vão tirando, muda o modelo de roda, uma roda de ligas mais cara, coloca uma roda um pouco mais barata, uma roda mais simples. São detalhezinhos que eles vão removendo dos veículos que custam acima. Não é todos os veículos que eles removem, vale lembrar isso. Os veículos que naturalmente custariam acima de 70 mil, para custarem os 70 mil, eles reduzem acessórios. Tem esse detalhe também. Entendi. Nossa, mas muito interessante isso, né? Porque às vezes a gente fica com vontade de comprar um carro que é do vizinho. Ah, eu vou comprar lá porque tem PCD. E, na verdade, não é o mesmo caso, né? O cara modifica todo o carro para E, ficar uma questão viável. Então a gente compra muitas vezes um modelo de carro, mas não com as coisas que tem dentro do carro, né? exatamente. Questão de alguns sensores extras e tudo mais, é tudo isso daí tem de diferença. Você olha à primeira vista, é o mesmo veículo. Só que para ser competitivo, ele precisa, não tem o que fazer, porque somente redução de imposto, legal, vai reduzir imposto, abate o valor do veículo. Mas para chegar nessa parte de reduzir imposto, a gente tem que ter um veículo que se enquadre
no catálogo PCD. Para se enquadrar, a gente tem essa adaptação, digamos assim. É, Então, existe um catálogo, sim, para poder, porque por isso que não é todos os veículos são os que conseguem chegar nesses valores que estão no catálogo das montadoras. muito interessante, muito legal. Então, às vezes, né, Felipe, vale mais a pena comprar um carro de valor menor para ter todos, conseguir chegar num valor maior de gastar que a gente tem no bolso para ter mais acessórios do que comprar o de 70 mil só e sair com o carro pelado, né? Isso, exatamente. O pessoal fala assim, vou bater no teto lá, vou pegar o melhor que tem. Nem sempre. Às vezes não vale a pena, né? Às vezes não vale a pena. Mas ótimo, ó, essa dica aí é fantástica que o Felipe está nos dando. Às vezes vale muito mais a pena. Chega lá, você tem 70 mil, legal. Compra lá um mais baratinho, um modelo mais barato, mas você consegue todos os acessórios do carro, que sai também mais barato, mas que você vai conseguir todos os acessórios, que às vezes comprar o modelo de 70 mil e sair com o carro sem nada dentro, né? E Só com a direção e banco, né? porque o que prevê assim para poder ser o veículo PCD base é você ter o câmbio automático ou automatizado e uma Uhum, direção hidráulica. certo, A gente é sempre parte desse princípio. certo. Então, os extras acima disso, que são o grande X da questão. É que muitas vezes são os necessários, né? Dependendo da alimentação da pessoa, é necessário. Não tem essa de não poder, não ter. Tem que ter, né? E aí, às vezes, a montadora cobra uma nota. Mas fica aí a nossa lembrança. Então, gente, voltando à questão do custo, fez lá, né? Vamos recapitular aqui lá. Tirou a carta, tal. E Você vai procurar uma, uma montadora. Escolher o carro, como a gente está falando aqui, legal. O que você precisa? Aí, a partir daí, existem dois caminhos para você fazer. Ou você fazer o resto da documentação sozinho, ou você contratar um profissional no mercado, os famosos despachantes. Eu e o Felipe, outro dia, conversando, a gente chegou à conclusão que hoje em dia pode chegar até 4 mil reais de alguém para cobrar para você, para fazer toda a documentação. Mas aqui a gente vai dar umas dicas para você não ter necessidade disso, pelo menos aqui em São Paulo, tá? Porque hoje as montadoras fazem uma parte da documentação para você, a parte de na, na fazenda, essas coisas, receita, imposto de renda, essas coisas todas de avaliação, então faz toda a parte para você, já chega com a documentação pronta para você, ele cobra, isso eles dão para você. E a parte sua, burocrática, que é você validar o documento, ir lá, dizer que você realmente é o PCD, que é você que está comprando. Em São Paulo, você indo no Poupa Tempo, você vai gastar aí no máximo uns 200 conto, 250 reais, e faz tudo sozinho. Ou seja, você sai de 4 mil reais, mais ou menos, para 200 conto, 300 conto. Né? Eu devo estar defasado, porque hoje em dia eu não sei quanto tá. Quando eu fiz a minha última carta, eu não gastei 200 reais, então eu estou ainda chutando alto que a gente vai gastar aí uns 200 conto. Não sei se o Felipe saberia dizer para a gente quanto vai gastar mais ou menos hoje em média, indo lá no Poupa Tempo. Mas é mais ou menos isso, não vai então, sair hoje em dia de não dias. pode muito acima disso, não. Para a gente É, estourar e colocar aí, não chega, não vai chegar a 400. Então, é, não, então. não estoura tanto. Então, o custo burocrático mesmo, se você ficar, você fazer, vai custar uns 400 conto, vai, pra gente não Estourar aí. enganar ninguém, é uns estourando entre 200 e 400 conto. O máximo que você vai ter que fazer é tirar a bunda de casa e lá duas vezes, porque é você, PCD, Não pessoa, pode no não pode terceiro. terceira, tá certo? Para você não pagar, tem que ir você. Para não pagar 4 contos, tem que ir você, porque senão você vai dar uma procuração para alguém e a pessoa faz tudo para você. Então, assim, para você não precisar pagar, você tem que ir. Você tem que ir pelo menos duas vezes. Você tem que ir na hora de fazer as coisas, depois pegar na hora de documentação,
na hora de emplacar você tem que ir também, então você tem que fazer tudo. Então, assim, você vai aí perder um tempo da tua vida, mas você vai gastar muito menos, ainda mais hoje em dia, em tempos de E é assim, pandemia. Pode falar, desculpa Felipe. interromper, Tiagão, mas é assim, um tempo que não é grande esse tempo. Vamos lembrar que É. exceder tem preferencial. Então, assim, Vamos não é um combinar aqui, né? tempo. Vamos, Isso, né? vamos Vamos combinar que a combinar, gente é um né? tempo bem reduzido ainda nesse tempo. Isso, exatamente. Não pega a fila, é bem tratado, né? As pessoas falam assim, não, por Entendeu? favor, primeiro você senta aqui, né? Aquelas coisas meio da vida, né? Apesar que a gente sabe que o brasileiro às vezes nem sempre é tão elegante, tão bacana. Mas, gente, para sair um pouco dessa coisa animada aqui, eu vou falar um pouco do BCP e tal. Depois a gente volta para amarrar, fechar com o Felipe, que esse papo tão gostoso, tão legal que tá. O que estão falando do BCP aí? Estão falando do BCP que as pessoas que recebem BCP não vão poder comprar mais carro, porque a nova lei diz isso. Então vamos lá. Primeiro, o que é o BCP? BCP é o benefício de prestação continuada. O que é o benefício de prestação continuada? Benefício de prestação continuada, o, o erroneamente usado, o LOAS, ele vem da lei da assistência. Ou seja, o que é isso, gente? A pessoa que precisa da assistência social, que é o BCP, é o cara que está vivendo precisando de R$ 1.000, porque o BCP é isso, é um salário mínimo. R$ 1.000. Essa pessoa, gente, e eu vou comprar essa briga aqui, não quero nem saber. Uma pessoa que precisa de R$ 1.000 não tem condições de comprar um carro que seja de R$ 30.000. Não tem. Então a lei não está tirando direito de ninguém. A lei só está ratificando uma coisa que é óbvia. Quem recebe do governo R$ 1.000 não tem direito, não é direito, não tem condições de ter um carro de R$ 30.000, quanto mais de R$ 70.000. Então estão falando aí, mas estão tentando tirar o direito. Essa pessoa que está falando, que está tirando o direito dela, na verdade, ela não precisa do BCP. Vou ser bem sincero, essa pessoa que está falando aqui, quem estão tirando o direito de quem recebe o BCP de comprar um carro, essa pessoa não precisa do BCP. Na verdade, quem tem que deixar de receber o PCP é ela, porque se ela tem condições de comprar um carro de R$ 70.000, ela não precisa de um BCP. Vocês me desculpem a sinceridade, mas eu sou aqui, nós adequando aqui, nós militamos para quem precisa, não para quem finge que precisa, né? Então vamos ser bem sinceros. Fala, Felipe, você está querendo falar alguma coisa? Então, e colocar um pontinho. Não é que assim a lei está tirando. Inicialmente a lei já não tinha dado esse dado. Foi uma liminar Exato. que fez. Então, assim, a lei de forma crua já não deixava já esse benefício. E aí, não, Porque já deixava perfeito. bem claro que a pessoa que realmente recebe uma assistência dessa não tem condição. Sim, Eu recebo um perfeito. salário bem superior a esse, e eu falo para você que não é fácil para mim se eu quiser comprar um carro de R$ 30.000. Já não... Então, assim, eu tenho mais, recebo mais que o dobro do que esse benefício, e eu não tenho condição de comprar um carro de R$ 30.000. Então, assim, como uma pessoa com R$ 1.000 vai conseguir comprar um carro desse? Não, você tá perfeito. E ainda o Felipe aqui fez a observação perfeita, né? Que eu até esqueci de falar, mas ele falou a observação perfeita. Na verdade, só foi dado o benefício para comprar o carro por conta de uma jurisprudência, Liminar. É. uma liminar, exatamente. Então, assim, na verdade, não existia. A lei já partia desse princípio, vamos dizer assim, da boa-fé. Tipo, o cara que recebe uma assistência de R$ 1.000 não tem condições. É meio óbvio, né? Tipo, é um mais um. Mas aí um Você juiz recebe uma foi lá. assistência, você não tem condição de se manter sozinho. Como você vai ter condição de Isso, comprar um veículo? exato, exato. Né? A gente tem que entrar um pouco nesse bom senso. As pessoas estão colocando coisas aí na internet. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente está consumindo, porque a gente está consumindo coisa errada, gente. Não está se tirando direito de ninguém.
Né? A gente tem que entender o que que é o benefício, o que que é a lei e por que que foi colocado um e tirado o outro, ou colocado um e não colocado o outro. A gente tem que tomar muito cuidado, gente. Tem que entender. Como o adequando sempre tem esse viés de explicar para vocês o que, que de fato é, é do seu direito e como você usufruir. Por isso que a gente convida pessoas tão gabaritadas para conversar aqui conosco. O Felipe é um. Então a gente está explicando isso para vocês. Na verdade, o BCP, na verdade, ninguém está tirando direito de ninguém. Perfeitamente colocado pelo Felipe aqui, muito bem lembrado. Então, esquece isso, que se alguém falar por isso, por aí em grupo de Facebook, Instagram, essas coisas, estão falando a maior asneira do mundo. E se quiser falar o contrário, pode fazer o comentário aí nos vídeos, que a gente não tem problema. A gente nem olha os comentários, porque é bobagem. Felipe, você quer falar mais alguma coisa? Quer fazer algum tipo de comentário, alguma coisa que a gente deixou de falar, alguma coisa que você acha que é importante, que é alguma coisa que a gente precisa falar a respeito? Cara, acho que foi. A gente conseguiu passar bem aprofundado a conversa. E só deixar uma outra diquinha aqui sobre a questão mesmo de acessório dos Oh, veículos. legal, vamos falar um pouquinho então. Como a gente já falou, já a gente tem dois caminhos para os acessórios, para tudo na compra do PC, a gente tem dois caminhos. Quando você compra o veículo, você pode, como eu falei para você, pegar um mais barato e adquirir os acessórios dele. Uhum, Ou você tem uma outra opção, que é comprar ele sem os acessórios específicos, sem uhum, uma rampa, sem um banco um banco giratório, sem essas adaptações, e contratar uma empresa terceira para fazer isso autorizada. Lembre-se muito bem disso. É muito importante contratar uma terceira autorizada, porque a terceira autorizada, em primeiro ponto, é que você não vai perder garantia do seu veículo. certo, Primeiro ponto, porque não adianta nada eu levar numa mecânica para certo, poder, uma mecânica comum, vai lá, faz a adaptação para mim, só que eu comprei um veículo novo e não tem mais garantia dele. certo. Então, é muito importante isso. Que vai trabalhar com as marcas oficiais, tudo certinho, como pede. Outro motivo, o preço, o custo de uma oficina terceira é muito inferior ao custo de uma oficina da concessionária. Eu fui lá na concessionária, adquiri o veículo, o vendedor falou assim: ah, eu já coloco isso para você, coloco aquilo, coloco aquele outro. O custo disso, desses acessórios, são muito maior do que eu fazer pela empresa terceira. Entendeu? Muitos casos chegam a ser, a maioria dos casos chega a ser quase o dobro, ou 70% mais ou menos, pelo menos já é do valor do acessório. Caramba, Vamos supor, vamos colocar aqui um valor fictício aqui. Ah, o cara pagou numa adaptação do pedal ali R$ 300 na oficina. Na concessionária ele ia pagar cerca de R$ 500 a R$ 600. nossa, Então, é assim, muita diferença, hein? é uma diferença muito grande. E para um acessório que, vamos falar a verdade, no carro PCD, tem uma diferença a gente fazer uma adaptação de pedal esquerdo para um veículo mecânico e para um veículo automático. O carro PCD, que você vai fazer uma adaptação para pedal esquerdo, vamos ser bem sinceros, é algo muito simples. Porque você tem dois pedais ali. Você simplesmente coloca uma haste que vai apoiar esse pedal seu de aceleração e levar até o outro lado e colocar o seu pedal, o lado esquerdo. É apenas uma haste mecânica que vai fazer todo o acionamento, que vai empurrar o pedal seu direito na realidade, só que você vai usar o lado esquerdo. Então, assim, é uma adaptação simples com preço alto já. Se você vai fazer na concessionária, o preço é mais absurdo ainda. Então, e isso vale para todo tipo de adaptação que a gente vê nas concessionárias. Então, fica uma dica aí pro pessoal aí sobre os acessórios. Nossa, muito bacana, Felipe, você falar isso, que eu me recordei aqui do meu caso, né? Eu acabei não usando, mas o meu laudo dizia que eu precisaria, né, usar o acelerador do lado esquerdo, né, por conta do lado direito, que é o que cai na questão que nós estávamos falando aí, da questão, eu sou o famoso já enquadrado na lei nova, já, porque eu Isso, já tenho tem a uma questão limitação da, severa aí, da né? limitação
As pessoas acham que não, mas eu tenho principalmente a questão de força, né? E de estabilidade na mão. Então, assim, né? Aquela coisa que todo mundo fala, não, não pode dirigir com uma mão só. Eu, se eu for dirigir, eu dirijo com uma mão só. Ah, não sei o que, conta da mão, conta do pé, porque não tem força no pedal. Então, eu, no meu laudo, eu tinha essa questão da Aham. mudança de pedal, né? Do acelerador do lado direito do lado esquerdo. E, e a gente acha que é uma coisa simples, e você está falando, tá trazendo para nós que não é tão simples assim, e o que pode ser uma coisa simples, às vezes as pessoas complicam e podem cobrar de você uma coisa é, muito maior. Deixa eu te fazer uma pergunta, Felipe, só para aí a questão de curiosidade, para deixar para a galera de curiosidade. Quando você transfere o pedal para o lado esquerdo, o pedal direito continua funcionando? Você arranca? Como é que faz? Que nem eu falei, no veículo automático, você não inutiliza o pedal do lado direito dele. Você não vai Ah, inutilizar. ele fica Ele lá vai estar ali. funcionando, Isso, imagina o pedal tá aqui, ó, bonitinho. certo? O que que eu vou fazer? Em cima dele vai vir uma haste, ela vai puxar Certo, até o outro lado, onde vai estar o pedal da esquerda. certo. Então, quando eu apertar o pedal da esquerda, essa haste vai empurrar o pedal da direita. Então, continua funcionando da direita normal. Ah, então, se eu colocar o pé lá, o pezão direito lá no acelerador, Sim, vai funciona. funcionar. Funciona, porque é ele que está acelerando, na verdade. Eu só puxei uma Entendi. haste até o outro lado, para o outro lado conseguir acionar. Olha que legal, olha que interessante aí, né? Se Mas que fosse um bacana, veículo ó. mecânico, você teria que mudar toda a estrutura, aí já é outra conversa, mas nos Ah, veículos automáticos é algo bem simples. entendi. É só uma mudança mesmo, na verdade é uma adaptação E mesmo. é, é como se fosse um É como, prolongador do pedal. É um ah, prolongador horizontal. Eu mecânico mesmo, prolongo ele de um lado para literalmente o outro. mecânico, é uma Isso, haste literalmente mecânica. mecânico. É uma haste mecânica, ele vai você consegue ver ficar um varão passando por trás do pedal do freio, obviamente. Um Aham, varão, uma bolinha, fica uma bolinha em cima do pedal do lado certo. direito e o pedal do lado esquerdo. Se apertou, essa bolinha vai estar empurrando, vai fazendo a mesma pressão. Faz junto a pressão e empurra ele. Então Pô, o que acionamento legal. ainda é do pedal direito, só que você tem um pedal na sua esquerda que você vai estar utilizando. Pô, legal. Então, quem tá vendo, galera, para quem te precisar dessa adaptação aí, o cara falar que precisa trocar o pedal, coisar, Ele não vai fazer mexer mil no e uma pedal. coisa, já fica esperto aí que o cara tá querendo dar uma de um 171 para cima de você. Ele só vai adicionar uma arte e colocar um pedal do outro lado. Muito legal. Felipe, pô, eu nem sei o que falar para você, cara. Eu quero primeiro agradecer, né? Você é meu parceiro, meu irmão, meu amigo, mas ter dividido um pouco com a gente aqui no Adequando a sua experiência no meio automobilístico, no meio da engenharia automotiva. Eu fico muito feliz, agradecido. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço aí o convite. Fiquei Então felizão tá. mesmo poder ter esse bate-papo. Ah, bacana. Galera, então é isso, galera. A live inteira vai ficar no Adequando. A gente vai soltar vídeos pequenininhos pra galera ó, conseguir ver e tal. Quem quiser, deixa uma pergunta aí. Ah, Thiago, Felipe, vocês não falaram disso, não falaram daquilo. Deixa a pergunta aí, faz as perguntas aí, que eventualmente depois a gente responde, ou a gente faz uma outra live, a gente vê como é que faz, mas a gente faz as perguntas aí, deixa o comentário, deixa o like, deixa o joinha, deixa, fala se o Felipe é lindo, mas deixa aí, curte a página, tudo que tem que fazer, tá bom, galera? Muito obrigado, valeu, grande Valeu. abraço. Obrigado, Felipe. Muito obrigado mais Obrigado, uma Thiago. vez, viu? Abração.